Fala aí, saudações verdes. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Se você ainda não é inscrito, cara, se inscreve aí, dá essa força pra gente aí. Se você gosta do conteúdo, dá um like. Se de repente achou alguma coisa, dá um dislike, não tem problema, joinha, joinha. Faz um comentário, porque não, né? A gente vai entender melhor aí a divulgação do canal e a galera que está sendo atingida pelo conteúdo. Beleza? Chega mais, nós vamos falar de Palmeiras, sobretudo sobre o jogo de ontem. Fica com nós aí. Escuta essa opinião. Vamos lá então, Palmeiras e Santos. Eu já acreditava que ia ser um jogo difícil, né? Comentei um pouco antes que a verdade é que jogo fácil é só pro torcedor, né, cara? Torcedor, alguns, enfim, jornalista ou comentarista. Mas a gente sabe que na prática o jogo fácil é complicado, né? Então, até porque o Santos, além de ser um clássico, Palmeiras e Santos, o Santos está naquela de lutar contra o rebaixamento, né, cara? Você vê como que são os opostos, né? Palmeiras lutando pelo título e o Santos lutando contra o rebaixamento. Qual que é o diferencial por causa do jogo que teve? É o seguinte, o Palmeiras estava com muito desfalque, muito, né? A gente já falou sobre isso, né? Não vou mais aqui comentar, estender sobre os desfalques para o jogo. A gente, assim, eu acredito que realmente o Palmeiras fez um primeiro tempo ruim, né? O Santos foi melhor, o Palmeiras no começo do jogo até teve uma chance com o Maurício, ele podia ter tocado pro Bruno Rodrigues, mas ele preferiu dar um chute, foi fraquinho lá pro Brasão. E o Carlos Miguel fez uma grande defesa, pelo menos uma, que foi cara a cara, e o Kelvin tirou uma bola no cima da linha, praticamente no escanteio ali. Do mais, o Santos teve mais volume, foi mais perigoso e o Palmeiras não conseguiu jogar. Os atletas assim, muito abaixo, o Felipe Anderson abaixo, Maurício abaixo, Aníbal abaixo daquilo que já apresentou. A zaga, né? Talvez um pouco de insegurança com o Mikael. O Bruno Fux errou alguns passes, o Murilo fez muitas faltas, mas esse aí, o jogo foi difícil mesmo. Eu já acreditava que ia ser difícil. E aí até vi um pessoal reclamando, né? Até da parte da torcida. Por que não colocou o Flaco? Gente, o jogador não aguenta. Ah, mas ele jogou só 7 minutos contra lá na Argentina. O jogador não aguenta. Não dá. Ele jogou pouco, viajou, chegou, dormiu pouco. O corpo precisa disso, de repor a energia o máximo possível. E no caso do Flaco, ele tinha um mínimo. Então vamos com um pouco de calma, porque às vezes acontece o seguinte: do Palmeiras jogar mal, como jogou contra o Mirassol, jogou agora de novo. E às vezes nós, como torcida, sabe, quer ficar arrumando o culpado, mas o culpado é o Abel, aí troca errado, escala errado. A gente tem que entender uma coisa como torcedor. O Abel, ele trabalha com aquilo que ele tem nas mãos. E por isso que eu gosto de assistir a entrevista antes de trazer aqui uma opinião, um ponto de vista. Ele foi bem claro, ele falou, olha, coloquei o que eu tinha de melhor e tratei o jogo com as peças que eu tinha de melhor. Ele falou, os dois volantes que ele colocou, o Aníbal e o Veiga, segundo tempo eles pregaram, não aguentavam mais. Ah, mas tinha os moleques da base. Meu, às vezes não tinha um cara para aquela posição. Ele explicou isso. Eu não estou falando que não existe a culpa do Abel. Ele é o responsável por escalar o melhor que tem e agir de maneira tática para extrair o melhor tecnicamente do jogador. Sim, ele é o responsável, mas a gente tem que parar de arrumar culpado. Sabe, eu vejo até pessoas, e eu vou chegar nesse ponto, mas só vou dar uma introdução, torcedor reclamando que cadê a Leila, cadê o Barros por causa do pênalti? Gente, eu trago essa opinião sempre. A culpa do Flamengo e os coitados de Itaquera ter a mídia a favor deles, o entorno, as questões de mídia, de CBF a favor deles, é uma coisa que o Palmeiras não tem. E eu, falando sério, como palmeirense, eu não quero nem que tenha. Tá bom? A mídia, não quero a mídia a nosso favor, não quero a CBF a favor do Palmeiras. Ah, mas tudo bem se a CBF for contra. Não, não tudo bem, mas eu não quero. Então não vejo culpa da Leila, não vejo culpa do Barros, porque não se manifestaram. Olha, o cheirinho sempre reclama, o cara do Flamengo tá lá falando de Palmeiras direto, deixa ele falar, o presidente do Flamengo. Voltando pro jogo, depois eu vou fazer um comentário sobre isso. Voltando pro jogo. Segundo tempo vai, o Abel muda, né? Traz o Flaco Lopes e o Luigi.
Ele sacou o Felipe Anderson e o Bruno Rodrigues. O Palmeiras melhorou. Melhorou. Ah, mas pô, o Luigi, eu sei, o Luigi é limitado. Ok. É que ele tinha no banco, gente. E eu já falei. O Abel, numa entrevista que ele colocou o Veiga lá no. Que ele falou. Foi até nos 4-0 contra a LDU. Ele falou assim, mas. Ele falou, o jornalista perguntou sobre o Veiga ali, mais ou menos ali no segundo volante. Ele falou: olha, não tem nada que a gente faça no jogo que não é treinado. O Abel não é um bobão, não, gente. Tudo que o Palmeiras faz é treinado. Ah, mas se dá certo, se dá errado? Se dá errado é fácil para mim chegar aqui e falar, caramba, o Abel é burro. É fácil para mim chegar, deu errado, mas tudo é treinado, tá? Não tem aquele negócio de, vamos que vamos, agora é o coração na ponta da chuteira, não, não. No Palmeiras do Abel, não. É treinado. Ele pode ser que aconteça uma situação que ele não se preparou. Mas ele fala, ele prepara situações que podem acontecer no jogo. Ficar com um a menos. Ele treina tudo isso, pessoal. Então, a culpa, beleza. Vamos ter um pouco de paciência, um pouco de calma. Ah, mas são 2 jogos jogando mal. Concordo. 2 jogos jogando mal. Segundo tempo, o Palmeiras melhorou. Teve chance ali com o Luigi. Teve chance com o Flaco Lopes. Pelo amor de Deus, Flaco Lopes. Toca do lado. Toca do lado. O Maurício estava sozinho. Podia um pouquinho mais de capricho. Ainda tinha o Luigi entrando do outro lado. Ô, Flaco Lopes, pelo amor de Deus. Teve uma jogada que ele até conseguiu dar um bom drible ali dentro da área. O Brasão, que contra o Palmeiras vira o Neuer, sei lá, pelo amor de Deus. E é o lance capital, cara. O lance do pênalti. Cruzamento lá e o Maurício, o cara derruba, ele derrubou. Fez com o braço nas costas e a alavanca por baixo. Pênalti. Não, discutir. Pode discutir o que for, pênalti. Alguns vão achar que foi, que não foi, pênalti. Eu tava vendo aquele Mauro César Pereira, né? Que é flamenguista. Ele fala que é torcedor do Racing, mas ele é flamenguista. E aí ele falou que, não, pra mim não foi nada, né? Só que ele falou também que contra o São Paulo não foi nada no Arrascaeta. Mas é fácil, não foi nada, mas ele se beneficiou. Aí o Flamengo vai e empata aquele jogo com o São Paulo. Um pênalti que não existe. Então, tudo bem, ele reconheceu que não foi pênalti. Falou ontem que, na opinião dele, também não foi. Só que a grande maioria das opiniões, dos comentaristas, vê aquilo como pênalti. Foi pênalti. Se ia fazer o gol, se não ia. Mas o Palmeiras teve sorte, porque o Santos teve volume, não fez gol. Ok, mas teve um lance claro onde o Palmeiras foi prejudicado. Então, aí, beleza, o Santos martelou um pouco no final lá, conseguiu o gol. Mérito pro Santos, foi eficiente, parabéns, acabou. Não tem problema. Foi agora não é um problema, uma culpa do Abel ou da Leila do Barros que não vem a público. Eu tenho certeza, eu acredito nisso. Eu passei a acreditar que o Palmeiras tenta nos bastidores falar com a CBF, reclamar. Mas o Palmeiras envia a nota. Qual que é a diferença de enviar a nota e vir na imprensa? Para encher o nosso ego de torcedor, de ver lá, não, a Leila e o Barros estão. Só para encher o nosso ego, a gente sabe que é mais embaixo, que são outras situações ali. Tá lá o STJD, lá o que aconteceu no caso do Bruno Henrique. Então, não queira que a Leila e o Barros enchem o nosso ego, o torcedor palmeirense. Eu acredito, eu tenho certeza que eles estão tentando trabalhar para que o futebol seja pelo menos mais justo, menos times prejudicados. E não que você vai concordar comigo, a gente não quer que o Palmeiras seja favorecido. A gente só quer que diminua esses erros, esses prejuízos. Porque é um trabalho de uma temporada que pode estar sendo jogado fora numa situação extra-campo. Extra-campo. Então, isso me incomoda você torcedor, incomoda o torcedor de futebol, porque a narrativa lá no jogo do São Paulo está até hoje sendo falada. Mas lá no jogo do São Paulo teve um pênalti, claro. Na minha opinião, foi um pênalti claro. Não foi escandaloso, porque eu já expliquei. Foi sem querer, mas foi claro. Mas ele não teve a intenção. Escorregou, derrubou, mas não foi. Foi claro, mas não foi escandaloso. Mas a gente vai lembrar, e tem os bestas aí. Mas o Palmeiras, 15 pontos favorecido. A narrativa foi jogada.
E aí foi bem construído, o Flamengo construiu isso bem, os outros times vieram atrás, aí tá todo mundo se ferrando e o Flamengo tá só sendo beneficiado. Só sendo beneficiado. Rodada, rodada, tribunal e o Flamengo só sendo beneficiado. Então, nós, como torcedor do Palmeiras, às vezes fica tentando arrumar a culpa. Ah, mas o Abel escalou errado, mas o Abel devia ter feito isso ou aquilo. Esse é o ponto de vista que a narrativa do torcedor quer alcançar. Que a gente veja só a incapacidade do Palmeiras, e não é assim que funciona. Nós temos que cada vez mais acreditar no trabalho. Porque o trabalho palmeirense está sendo bem executado. A gente tem que acreditar nisso. Porque falta 5 jogos aí. Os próximos 2 jogos o Palmeiras joga em casa. Contra o Vitória e contra o Fluminense. Aí Grêmio, Atlético Mineiro e Ceará. Que é os 3 fora, por causa da mudança, da alteração. Eu até vi um vídeo do PVC explicando que o Palmeiras concordou com essa alteração, vai ter que jogar os 3 fora. O Palmeiras concordou porque viu uma situação do futebol brasileiro. Viu uma condição onde deveria ter sido feito para o melhor do futebol brasileiro. Porque o Atlético Mineiro precisava jogar para ir viajar. E o Palmeiras, está vendo como o Palmeiras pensa na melhoria do futebol brasileiro? Claro que, na medida do possível, eu tenho certeza que a Leila, o Barros, a diretoria, busca os próprios interesses. Mas entre melhorar o futebol brasileiro como um todo e o interesse do próprio Palmeiras, eu tenho certeza que o Palmeiras pensa no futebol brasileiro como um todo. E agora a gente vai ter que lutar, continuar acreditando, não cair em narrativazinha de que... Eu acredito que essa narrativa já caiu por terra, de que a CBF é verde e tal, isso aí já ficou bem claro. Então, quem falou isso aí, acreditou só quem é trouxa. Só trouxa acreditou nisso aí. Então agora nós temos aí, palmeirense, 5 jogos, e no meio desses 5 é a final da Libertadores. Onde nós temos que continuar acreditando. Continuar acreditando. O Abel não é perfeito, a Leila não é perfeita, o Barros não é perfeito. Assim como nós também não somos perfeitos e não temos, né? Torcedor é fogo, né, cara? Eu falo por mim, né? Às vezes a gente acredita que tem a solução. Não, faça assim, faça assado, e não é assim. Em primeiro lugar, o torcer, o confiar, o apoiar. Isso é durante todos os jogos. Se quer fazer uma cornetada, espera pelo menos acabar o jogo. Se acabar o jogo, a gente pontua você. Não, Abel, burro, pardal, quer chamar do que for, vai embora. Quer concordar com essa opinião? Concorde, eu não concordo. Não acho burro, não acho pardal. Ele vai cometer erros, como qualquer outro treinador, e vai fazer tudo aquilo que a gente não gosta que faça. Essa é a verdade. Então vamos acreditar, torcedor palmeirense. Próximo jogo, Vitória, no Allianz Parque. Você que vai no Allianz Parque, cara, torça, sabe, infernize mesmo. Transforma aquele sabe, estádio num verdadeiro chiqueirão mesmo, para que o jogador receba esse apoio, essa energia, cara, e dê o melhor e a gente consiga a vitória. Não tem jeito, a gente tem que torcer por um tropeço do Flamengo. E depois, contra o Fluminense, a mesma coisa. Vamos, você que vai no Allianz Parque, vamos detonar. E aí, os últimos 3 fora. Cabe a nós torcer, apoiar, incentivar. Não cair em narrativa. Você que produz conteúdo também, sabe, não deixa essa narrativa trazer para nós uma opinião de que o Palmeiras é incapaz ou incompetente em alguma situação. Não, apoie. Não tem essa de cadê a Leila, cadê o Barros, não. Infelizmente o Palmeiras não tem esse apoio midiático e da CBF e essas manipulações, tribunal, o Palmeiras não tem. Então nós vamos ter que, né, contra tudo e contra todos. Todos somos um. Cabeça fria, coração quente, é isso aí. Porque a possibilidade da gente ser campeão da Libertadores ainda é grande, é meio a meio, né? Tá equilibrado, pau a pau. Não tem favorito, por mais que a mídia vai colocar isso como o Flamengo, como sempre foi assim. O Flamengo, o presidente do Flamengo já estava cantando vitória aí, falou que vai tratorar daqui para frente no Brasileiro. O Palmeiras não canta vitória antes do tempo,
nunca falou que já ganhou, torcedor nunca é pé no chão, digo mais, é até com o pé atrás. Então tá na hora da gente manter. Se você faz conteúdo, ó, apoio total. Vamos desmentir toda essa mídia aí, vamos continuar defendendo o Palmeiras, porque agora, meu, é 5 jogos pro brasileiro e um jogo para ser tetra. Vamos para cima. Você ficou com a gente até o final, deixa aquele like ou dislike, faz um comentário aí, não tem problema nenhum. Se você não torce pro Palmeiras, se você tá aqui, chegou agora de paraquedas, não se esquece, se inscreve aí, dá uma força pro nosso canal aí, para o conteúdo chegar aí para mais pessoas. E mais para frente, quem sabe, falar também de futebol em geral. Vamos aí, vamos ver como é que tá o andamento. Não esquece, saudações verdes.